Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Aquela famosa pergunta que ah, quando o Agostinho lida com isso, acho que não me falha a memória nas Confissões, quando ele descreve o sujeito que pergunta para ele, né, por que Deus fez o inferno. Aí ele responde dizendo ao sujeito que, aliás, o que ele fazia enquanto ele estava na eternidade, né? Ele pergunta para Agostinho, Agostinho diz, olha, ele estava preparando o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta, né? Porque, em geral, quando ele faz esse tipo de brincadeira, ele tenta mostrar o alto grau especulativo que gira em torno desse aspecto pré-criacional, que a gente chama de eternidade, que a gente fala da relação do ser de Deus que precede a criação, né? Então, tudo isso gera uma série de especulações. Mas se a gente tentar evitar as especulações ao máximo e tentar se fiar nas escrituras, eu acho que a gente consegue, junto com as escrituras e a sabedoria da tradição da igreja, e aí as nossas confissões de fé elas ajudam muito, a gente consegue, pelo menos, evitar interpretações equivocadas. Porque o problema são as interpretações equivocadas. Elas é que podem gerar conflito na igreja, elas podem gerar falsas doutrinas, elas podem gerar um falso evangelho. Então, nesse sentido, eu acho que a grande tradição da igreja tem razão quando diz que o pecado do homem, não é, ele está dentro da provisão de Deus, não está fora. Então, não é uma situação do tipo, Deus estava ali, criou digamos assim, o homem, a mulher, colocou ali no, digamos assim, no confinamento e numa espécie de Big Brother. Deus está ali junto com Jesus, torcendo. Olha só, eles estão ali. E agora, será que vai dar certo? Vai. Ih, rapaz, o cara comeu a... Ih, agora já era, vai dar tudo errado. A gente precisa... Jesus, vem cá, agora você vai ter que resolver esse problema aqui. Tá certo? Porque o plano 1 aqui, o plano A não deu certo. Vem você resolver aquilo. Aí fica um Jesus que é uma espécie de plano B, como vai dizer o Piper, né? E isso é ruim, é muito ruim você ficar ali entendendo que o pecado está fora do plano de Deus e que Deus foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa, está dentro da providência divina, está dentro de toda a marcação determinativa do olhar de Deus e do ser de Deus inclinado para toda a sua obra, do começo ao fim. Mas aí vem a grande pergunta, é justamente porque a gente crê nisso que a pergunta sobre o significado do pecado do homem gera tanta sofrimento, né? Essa pergunta ela é tão semelhante àquela de Jesus Cristo. Não é? Por que então, quando Jesus, logo quando nasceu, era um bebezinho, se é o sangue dele que vai expiar os pecados, pega logo o bebezinho, já passa lá uma navalha como se passava num cordeiro e o sangue dele é derramado e ponto final. Por que ele precisou crescer? Por que ele precisou aprender? Por que ele precisou ser batizado por João Batista? Por que ele precisou ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás? Por que ele precisou ser perseguido por fariseus? Por que ele precisou carregar um madeiro, ser humilhado diante dos homens, ser cuspido pelos soldados romanos, pelos soldados do Sinédrio, ser açoitado por eles, ser prisionado naquela cruz? Por que ele precisou fazer tudo isso? Por que ele simplesmente não sangrou logo de cara e resolveu? Então, essa pergunta do tipo, por que ele já não fez o homem logo para a glória? Né? Isso para adorá-lo. Algumas coisas mostram o problema nessa pergunta, né? A ideia de que aquela coisa que Leibniz vai desenvolver numa obra de 1710, que é uma obra dedicada à Teodiceia. Né? A Teodiceia é toda a tentativa de justificar a bondade e a sabedoria de Deus diante das tensões e, inclusive, o problema do mal, ou do pecado. Então, essas teodiceias, essas tentativas, elas mostram também, quando a gente quer uma resposta clara para isso, e diz assim, por que ele não fez dessa forma e oferece um mundo possível? A gente não está dizendo, olha, eu acho que eu faria um mundo melhor do que o de Deus. Eu acho que a gente conseguiria criar um mundo melhor do que o dele. Então, há por detrás dessa questão também uma boa dosagem de orgulho e de uma noção de que talvez a gente conseguisse oferecer um mundo melhor se a gente tivesse justamente feito o mundo sem um pecado. Mas, por outro lado, existe uma razão bíblica para justificar
o porquê desse pecado e porquê de tudo isso acontecer numa dimensão histórica. Eu entendo, junto com João Calvino, que toda a providência ela deve ser interpretada à luz do drama, à luz do teatro de Deus, o teatro mundi, que é uma expressão que foi desenvolvida desde Clemente de Alexandria. Aliás, já está presente em Paulo, quando ele fala dos apóstolos sendo entregues no grande teatro ali para serem humilhados, e entregues por Deus para serem humilhados todos os dias. Então isso vem ao longo da história da teologia cristã, revelando que a grande história de Deus é um drama. E se é um drama, tem que ter uma tensão. A grande pergunta é, por que tem que ter essa tensão e qual é o fundamento dessa tensão? É aí que eu entendo que não só a noção do drama, que está ali presente em João Calvino, mas também a noção da doutrina da aliança, ela é fundamental para a gente compreender isso. Se a gente entender que a Trindade, ela, digamos assim, ela é por natureza pactual, e se Deus atua no mundo por meio de alianças que Ele mesmo estabelece, isso reflete não uma contingência, mas uma natureza do próprio Deus. Deus é assim. Ele é pactual porque a sua natureza é uma natureza pactual. Não é? Então, nesses termos, a gente entende que a doutrina do Pactum Salutis, que foi uma doutrina muito criticada, por exemplo, por Karl Barth, que dizia que isso é invenção, vocês estão colocando coisas que a Bíblia não diz. Mas essa grande doutrina que muitos puritanos defenderam e que muitos reformados ainda defendem hoje, e eu sou um daqueles que acredita e defende esse fundamento do Pactum Salutis, eu acho que ele explica muito bem porque se o Pactum Salutis existe enquanto uma natureza do próprio ser trinitário de Deus, isso justifica a doação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eternidade. E isso responde àquela pergunta daquele jovenzinho quando pergunta para Agostinho o que Deus fazia na eternidade. Eles se amavam, então o Pai e o Espírito amam o Filho e o Pai amam o Espírito e o Filho amam o Pai, todos se doam, todos recebem. E não existe, nessa aliança pactual, trinitária, não existe uma coisa chamada cobiça, que é o fundamento do primeiro pecado. Né? O fundamento do pecado está no fato de o homem ter sido criado por Deus, e nessa aliança que já faz parte da natureza do próprio ser de Deus. Isso a gente pressupõe pelos vestígios do agir pactual de Deus nas Escrituras, então a gente pressupõe que ele é por natureza pactual e que, portanto, ao aliançar-se ao homem e dar ao homem o pacto, né, ele então chama o homem para dentro dessa relação pactual, para dentro dessa relação de aliança, e o homem tem que entrar nessa relação de doação, de amor. O problema é que o que quebra a relação de amor é a cobiça. A cobiça, ela não é da ordem da doação e da recepção, ela é da ordem do roubo, do furto, do tomar. Então vocês podem comer de todas as árvores daqui, mas esta aqui não tome ela. E o que acontece é exatamente isso. Os nossos pais, em vez de receberem apenas aquilo que Deus deu, eles quiseram tomar aquilo que Deus não deu. E aí a história da redenção é essa. A história da redenção é a história de Deus mostrar para o homem e ensinar ao homem pela disciplina do Senhor que ele precisa aprender a viver debaixo da aliança de Deus. E o Evangelho é a maior prova do cumprimento dessa natureza aliancista de Deus, em dar mais uma vez o seu filho, uma doação, e agora ele não dá mais uma coisa, ele não dá mais um fruto, ele mesmo se dá para o ser humano e para o seu povo, para os seus eleitos, para que eles possam agora corresponder nessa aliança com Deus, na doação e nunca na cobiça, no furto, etc. Então eu entendo que todo o drama se explica pelo fato de Deus ser o Criador, não só do mundo, mas da história. Ele é o Deus da provisão, mas ele é também a própria fonte
da providência. Ele é, portanto, o Deus provedor e ele vai prover toda a história. Então é uma linha, é uma história. E então Deus não nos deu só o mundo, ele também nos deu uma história.